partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, quinta-feira, 28 de agosto. Dia lindo e limpo. Hoje, 23 graus em Santo Ângelo. Um clima perfeito para o encontro cultural. Coração aberto, ideias fervendo e café quentinho na mesa. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora mais um Cafezinho Missioneiro. O programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E disse pra gente o grandíssimo Ariano Suassuna: a arte não é um produto de mercado, mas uma necessidade do espírito. E com o café de hoje, a gente tempera esse dia com teatro, danças e sonhos coletivos. Eu recebo Laura Basso e Carlos Alves, da Acácia, Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos, que há anos vem dando palco e lugar de encontro para a arte em Santo Ângelo e também de formação e resistência, porque a arte não deixa de ser, né? Vamos falar sobre o FIT, o Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos, e da cena cultural que pulsa em Santo Ângelo e dos caminhos que ainda estão por vir. Sejam bem-vindos ao Cafezinho Missioneiro, Laura e Carlos. E os demais se acheguem que o nosso cafezinho está servido. Boa tarde. Boa tarde a todos. Dani, muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui divulgando algo que faz parte de nós, que é o FIT, Festival Internacional Cidade dos Anjos. E estamos aqui então para falar um pouquinho sobre esse festival que este ano completa 10 anos de existência. 10 anos que estamos promovendo ele em Santo Ângelo, que surgiu de um sonho, né? Então, muito feliz de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre isso. Ai, que legal. Muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer poder estar aqui nesse momento e com esse microfone aberto. Muito importante ter vocês do nosso lado para poder conversar sobre esse assunto muito atrelado à nossa identidade cultural, que é, na nossa área, o teatro, mas também as outras áreas que abrangem a cultura em Santo Ângelo. Perfeito. Bom, a gente vai falar bastante do festival, mas antes eu gostaria muito que os ouvintes conhecessem um pouco cada um de vocês, né, a história e a trajetória de vocês. E eu vou começar pela Laura, né, bailarina, né, ligada à dança. A tua trajetória sempre foi ligada à dança. Como é que tudo aconteceu? Laura começou a fazer balé com 2 anos. Oh. Aquele sonho que toda mãe, quando descobre, né, eu acho que é meio clássico, descobre menino futebol, menina vai pro balé, né? Então, 2 anos na creche, a Laura começou o balé, continuou o balé, parou por um tempo, tentou ir pro CTG, não me encontrei, mãe, eu acho que meu negócio é o balé. Troquei aí 4 vezes de cidade, porém o balé nunca parei, continuei. Quando fui adolescente, então comecei a fazer workshops, procurei Santa Maria, fiz vários cursos, depois morei em Blumenau, estudei uma escola preparatória para o Bolshoi em Blumenau, retornei a Santo Ângelo, e aqui em Santo Ângelo, quando fiz 15 anos, então eu comecei a ser monitora de prof de balé. Trabalhei, então, 10 anos com a Karina da Gran GT, uma escola que teve aí sua história em Santo Ângelo, 30 e poucos anos de história em Santo Ângelo. E assim que Karina, então, se aposentou da dança, resolvi abrir a minha escola, né? E este ano fechamos, então, 5 anos de escola Espaço Le Petit. Convido a todos a seguir aí, então. Tenho algumas bailarinas, já passamos dos 100, estamos com 120 bailarinas. E sou também psicóloga formada pela URI e resolvi então fazer psicologia no meio do caminho para agregar ao meu trabalho. Legal. Pois acredito que a arte ela muda vidas e eu acho que a psicologia ela é necessária quando se trabalha de crianças, compreender com o que você está trabalhando, né? Sim. Porque tudo que se aprende na infância, desde sonhos, traumas, leva para a vida. Uhum. Então, quando eu recebo uma criança de 2 anos, ela tem que ser tratada de uma forma. 3, 4, 5 anos, já entra lá nos 8 anos, eu tenho que compreender com o que eu estou trabalhando, o que é isso que eu estou recebendo. Que eu lido, então, com sentimentos, né? A criança vai até o balé com a perspectiva daquele sonho idealizado.
E aí, quando ela, por exemplo, sobe numa sapatilha de ponta, ela compreende que aquilo tem dor, que aquilo não é fácil. Eu sempre falo para elas, balé não é fácil, ele é mágico, ele é um sonho, mas não é fácil. É difícil, é dolorido, é necessário fazer, tentar até chegar na perfeição. E aí a professora tem que saber como lidar com isso. Sim. Saber com o que ela está lidando, né? Não é só fazer balé. Porque a frustração vem, né, Laura? Exatamente. Então eu acho assim, é só prof de balé. Eu não, sabe? Eu lido com crianças, eu lido com vidas que vão pro resto da vida. Levar esses sonhos, essas frustrações. Então a psicologia me fez necessária quando resolvi abrir a minha escola, né? Então hoje acredito que por esse viés que eu consigo ter tantas crianças e ser também, né, tão próximas das minhas bailarinas, e tenho isso comigo, assim, o ensino com amor, com carinho, né, com acolhimento, para daí sim conseguir chegar ao sonho da dança, da perfeição e da evolução no balé. Laura, é tão bonito te ouvir falando, assim, e me perdoe a indiscrição, mas qual a tua idade? Eu tenho 29 anos. Nossa, ela é uma menina, assim, eu nem, né, abaixo o etarismo, tá? Mas é que é bonito te ouvir falando, a gente não se conhecia pessoalmente, né? Mas a gente já tinha conversado algumas vezes, em outras oportunidades. E a coisa do entender de gente é algo que se repete muito aqui no cafezinho, porque de fato eu penso que cada vez mais as pessoas, e principalmente os empreendedores, estão entendendo que se eu não entender de pessoas, eu não consigo fazer o meu trabalho, independente de qual seja na arte, seja no comércio, não importa, na indústria, eu preciso entender de pessoas, né? Sensacional. E compreender que lidar com pessoas não é fácil, né? Existe exato, uma frase, exige, né? Lidar com o adulto já é difícil, mas lidar com a criança não é somente a criança, é o pai e a mãe, né? E lá no balé eu tenho as minhas funcionárias, tenho as 2 secretárias, mais a minha gerente de eventos, e a gente tem uma frase que eu uso muito, que é: o óbvio não é óbvio. Nunca é óbvio. Nunca é óbvio. Pra mim pode ser, mas pro próximo não. Então isso também lidar com pessoas não é fácil. Eu tenho uma que eu gosto muito, que é: o óbvio precisa ser dito. Também. Também, porque não é óbvio para todo mundo. E como que o teatro apareceu? 2018, Laura aqui em Santo Ângelo já recebi um convite. Estavam fazendo uma peça e dentro dessa peça, que era Cinderela, eles precisavam de uma fada. E aí eles pensaram nessa fada bailarina. A fada queria dançar no palco, emocionar, saltitar, ser delicada. E aí Rogério Pepe, me conhecia do balé e pensou: quem sabe? Laura, venha cá, vamos fazer um teste. Vamos ver o que tu acha. E aí, quando eu conheci, eu me encantei. Eu sempre fiz teatro na escola, teatro escolar. Então já tinha esse gosto, né? E quando conheci o grupo em prol, sair do escolar, do estudantil pro profissional, eu achei aquilo surpreendente, assim, que são pessoas que amam e estão ali fazendo isso, né? E ali fiz o teste para fada, no fim das contas, não fiquei como fada, fui mesmo como atriz, como personagem, né? Fui trocada de papel diante, enfim, da minha estatura e da minha força ali na minha fala. Precisava de um outro artista com os meus trejeitos. E fiquei, desde 2018 estou com a Acácia, né? Em 2019 criamos a Acácia, então. E que hoje estou como presidente, eu e Carlos como vice. E dali fiz várias peças, fizemos peças para festivais, fui para Poçadas, Uruguaiana, Erechim, e é algo que, assim, me encantei totalmente. E gosto de dizer que o festival, ele é feito por voluntários. Todos que estão dentro do festival são voluntários porque entendem que a arte, ela é necessária. Verdade. E cada dia mais, a gente precisa ser, cada vez a gente percebe que ser humano diante das pessoas faz a diferença. Sim. Tu consegue ver com outras perspectivas, assim. O nosso dia a dia, com certeza, precisa da arte. Concordo. Carlos, e o teu currículo tem até dublagem, né? Tem. Me conta um pouquinho de ti. Muito bem, eu venho, curiosamente agora pensando, eu fui pro teatro
Na mesma peça que tu foi na Cinderela, não lembrava disso. Mas eu venho de uma outra área artística. Antes eu faço até hoje, na verdade, um trabalho audiovisual. Em 2012, 12, eu comecei com audiovisual. Mas aí eu e uns amigos, a gente pegava um celular e gravava uns videozinhos de brincadeira em casa. E aí começou a ficar bom, começou a ficar legal e a gente começou a se interessar e criar roteiro naquilo. E em uma edição do festival de cinema que tem aqui, a gente construiu um roteiro e colocamos lá o nome do filme, Meu Primeiro Filme. Vai ser esse o nosso nome. Fizemos e a gente ganhou 4 premiações naquela edição. Sim. E aí pensamos, opa, tem algo além simplesmente de fazer freela, filmar eventos e tal. Vamos trabalhar com isso. A gente fez no próximo outro também, que se chama O Incrível Johnny Boo, que era um super-herói aqui de Santo Ângelo. A nossa criatividade estava florando ali. A gente fez também e foi contemplado também com dois prêmios. Aí falou, vamos para alguma coisa dessa área, né? Foi ali que eu me conectei com a arte. Atuava e aí às vezes escrevia, a gente reunia os amigos e escrevia todo mundo ali o roteiro. E aí em 2018 também, por me conhecerem de atuação no cinema, no caso, nessa área de curta-metragem, o Douglas me chamou, o Douglas Barbosa. Ele pegou, tem uma audição para fazer o personagem tal, na peça tal. Era um intercâmbio entre Brasil e Argentina, e essa peça rodou muito na Argentina e ia ser realizada aqui no Brasil. Vamos lá, vou fazer, o que vai acontecer, eu não sei. E foi bem assim. Aí a partir dali... também o Rogério Pepe, que é diretor de uma companhia que faz parte do nosso grupo, ele disse, olha, tem um outro papel aqui, quer fazer isso, quer fazer aquilo, vamos fazendo. E aí a gente está agora, desde 2017, fazendo teatro, e aí envolvido com alguma função de atuação desde 2010, 12 lá. Sensacional. Aliás, quero deixar um grande abraço aqui para esses 2 amigos, que é o Douglas Barbosa e o Rogério Pepe. O Rogério, inclusive, vai estar aqui no dia 7. E que tem pessoas que são necessárias, né? E eles, sem dúvida, quando os dois, né? A gente fala de arte e cultura na nossa cidade, esses 2 nomes são muito importantes, são muito referência. E aí, assim, dentro desse começo, lá 2017, 2010, enfim, independente da data, são muitos desafios, né? Para fazer arte, para fazer cultura no interior do estado, né, Santo Ângelo, pequeno, enfim. A Cássia surgiu por conta disso? Como é que a Cássia surgiu? Nós fizemos vários anos no Natal Cidade dos Anjos. Sim. E chegou num dado momento que isso virou um produto. E precisamos unir todos e pensarmos no melhor para todos, né? Então, somos vários artistas, todos conhecidos, mas não próximos. Vamos nos juntar e fazer algo que todos possam estar juntos e nos apoiarmos todos juntos, né? É um dos vieses da Cássia, acredito, né? E, peraí, só tem dois do teatro, um da dança, um do teatro. Não, a gente pode ser múltiplos, a gente precisa da música, precisa da dança, do teatro. E juntamos, assim, vários em prol de um único objetivo, né? E a gente reúne artistas de várias áreas, porque o teatro proporciona isso. Em cena, às vezes, está um músico, né? Em cena está também a bailarina. Então, a Cássia surgiu com esse intuito. Vamos nos reunir e a gente vai, a partir de agora, trabalhar também. A Cássia possibilita trabalhar projetos maiores, mais audaciosos. Colocar aí 10, 15, 20 pessoas num projeto que seja. E aí também temos músicos, tem pessoas de outras áreas que vão sempre somando, né, a estrutura da Cássia. E é muito interessante a gente falando agora das relações humanas. Me veio aqui porque eu curso Gestão de Recursos Humanos. Como isso faz a gente querer entender os outros. E a Cássia, ela proporciona essa, assim, ó, porque a área da Laura não tem nada a ver com a minha. Mas a gente se encontra no palco, muitas vezes ela dançando e eu atuando, ou os dois atuando. E essa troca ali se dá de uma maneira, assim, é uma troca humana muito riquíssima. O teatro enriquece isso, ele transforma quem assiste e quem faz, né? Eu digo isso porque é uma coisa que proporciona para as pessoas, e nós não temos muita noção disso porque não está no nosso cotidiano. Perfeito. Nós não temos ali um espetáculo em cartaz, 2 espetáculos, ou que seja uma vez por mês para assistir. Sim. Nós não temos ainda isso. A gente espera que o futuro
reserve aí possibilidades para que isso venha a acontecer. Mas é muito interessante como a gente pode pensar dessa maneira, assim, o teatro se envolve, se relaciona, as relações humanas acontecem ali em palco e são personagens, mas são fragmentos dos atores também. É muito interessante pensar, a Laura falando sobre a parte da psicologia. Da psicologia, né? Tu vê o quanto a gente tem a possibilidade de se relacionar com esses personagens. Então a Cássia proporciona que o músico esteja lá, que o dançarino esteja lá, que o ator esteja lá fazendo a sua função. Que legal. Não, é muito incrível, assim, porque é um trabalho, como eu disse antes, e na verdade, não que eu faça, mas a gente já teve aqui vários artistas importantes sentados, né, numa quinta-feira também, aqui no cafezinho, e os desafios, eles se repetem, na verdade, né? Por N motivos. Normalmente os motivos são os mesmos, que é a questão da gente não ter, de fato, né, essa possibilidade de levar a cultura sempre para a comunidade. Então, essa questão da gente não ter uma peça sempre em cartaz, não poder ir ver, né? Acaba que aquilo não entra na rotina, não entra no histórico, na trajetória das pessoas, né? Para se tornar normal. E porque é necessário, né? Isso a gente já sabe. Olha só, essa conversa é muito boa. Agora são 13h21. E a gente vai rapidinho para a primeira pausa aqui no Cafezinho Missioneiro. Lembrando que este programa tem o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, o sabor oficial das nossas conversas. Hoje a gente está recebendo Laura Basso e Carlos Alves, da Acácia. A gente está também ao vivo pelo YouTube, Facebook e hoje também pelo Instagram. É só seguir lá, @Novos Horizontes 104.7 FM e a gente já volta. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Agora são 13h23, a gente está de volta aqui com o nosso Cafezinho Missioneiro. E aqui no Cafezinho, com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, a cultura é palco de transformação. E hoje a gente recebe a Laura e o Carlos Alves da Acácia, que é a Associação Cultural e Artística daqui de Santo Ângelo, Cidade dos Anjos, e da Acácia até o FIT. Tá? São 10 anos de Festival Internacional de Teatro. Como que isso se conecta, né? E como que nasce, então, o festival e de que forma que de lá até aqui, então, vocês têm aí se organizado para tornar isso possível todas as vezes que aconteceu. O festival, ele acontece antes da Cássia. Né? Ele já vem de um trabalho de outros atores que idealizaram o festival, o FIT, e aí ele já carrega um histórico. E aí, quando chega a Cássia, há a possibilidade da ampliação, porque nós temos mais pessoas, nós temos mais profissionais de diversas áreas, e aí a Cássia assume essa execução do festival e acaba trazendo mais possibilidades, né? O FIT se conecta ali quando nós fundamos a Cássia e depois passa a ser realizado pela Cássia, né? E aí nós temos já 3 realizações pela Cássia. 3 realizações pela Cássia. Uma foi online, em virtude da pandemia, não deixamos de fazer, né? Porque dentro daquilo que a gente se propõe, ainda houve a possibilidade de fazer um trabalho durante a pandemia, então foi virtual, mas aconteceu. Então a Cássia, ela soma no festival, trazendo aí mais capacitação, mais profissionais e uma curadoria especializada para fazer, né, todos os trabalhos, que isso a gente preza muito durante a seleção do festival. Sim. É uma qualidade de trabalho que proporciona uma experiência para quem vai lá presenciar o espetáculo muito grande. Sim. Isso aí é um dos principais objetivos
do nosso festival é trazer para cá aquilo que está nos grandes centros. Nós temos aí, daqui a pouco a gente pode falar sobre os lugares que vêm para cá. São experiências assim que a gente normalmente não teria. Tu não vai estar lá em Montevidéu assistindo aquele espetáculo. Você não vai estar lá na Colômbia assistindo aquele espetáculo e ele vem até nós. Então, a Acácia e o FIT juntos ampliam o alcance e proporcionam que mais artistas venham para cá, né? Nosso palco ele fica maior, vamos dizer assim, a partir do momento que a Acácia assume, né, o festival. Mas ele já vem de outros anos, já de realizações, e vem crescendo cada vez mais. A gente está trabalhando para poder oferecer para o público, para Santo Ângelo, e enriquecer a nossa cultura com esse palco maravilhoso que é o do FIT. Perfeito. Aproveitando que tu trouxeste a questão da curadoria, o Douglas, até quando ele esteve aqui, ele falou um pouco de como que funciona, mas eu acho que é importante a gente relembrar até para os ouvintes, para entenderem como que funciona, porque assim, é um trabalho gigante, né? Claro que vocês estão no meio, vocês têm essas conexões com os artistas, né, e com outros grupos de teatro, mas é um trabalho gigante, né? Como que está acontecendo essa curadoria e o que a gente pode esperar dessa programação agora? Então, como acontece? Próximo. A gente recebe, né, as inscrições para o festival, a gente, né, divulga as datas, divulga que as inscrições estão abertas até da determinada data. Recebemos quase 50 inscrições, então, de inúmeros lugares. E aí, vários lugares do mundo. Do mundo. E aí é feito, então, uma reunião para selecionar, né? Primeiro, a gente são 4 sessões por dia, então selecionar de manhã e de tarde são infantis, à noite temos 2 sessões, umas 7, outras 10 são adultas. Então, dentro desses 50 que recebemos, a gente tem que selecionar 12, que nós fazemos, então, né, 4 dias de evento, e aí a gente consegue botar dentro aí tantas infantis, tantas, né, que dê para os adolescentes das escolas, aí chamar o público adolescente e adultos, né? E aí nessa parte entra a curadoria, então. Vamos analisar dessas infantis, vamos ver então aí o melhor roteiro, o que melhor, né, se adapta à nossa região, enfim, o que podemos, né, selecionar. Dessas 12 a gente então tem jurados, né, que vêm até o festival, convidados. E após cada peça a gente faz os debates, então, conversando sobre o que podemos agregar àquela peça, o que podemos melhorar, pontos positivos, negativos. E ao final das peças, então, a gente faz a premiação, né? A gente, então, premia como melhor ator, melhor atriz, melhor coadjuvante, melhor trilha sonora, né? E esses artistas, geralmente os que vêm, eles vivem disso, né? Aqui na nossa região é muito difícil viver da arte, né? Infelizmente, ela ainda não tem uma retribuição que dê para viver disso. E esses grupos que a gente traz, geralmente vivem disso. Então, para eles agregar isso, ter o jurado, ter esse debate, saber como melhorar o produto deles, é necessário. E a premiação também, né? Consagra, ele é interessante nós pensarmos que é um festival. Sim. Então, nesse festival, esse artista que produz uma peça de teatro, seja clássica, seja autoral, ele tem a possibilidade de experimentar a peça. Ele vai atuar ali e depois no debate com os jurados é onde vão ser apontadas as coisas que são muito boas, as coisas que precisam de melhoria, e aí é nesse momento que ele enriquece um produto para voltar depois lá para a terra dele e vender esse produto. Porque aí ele volta para lá com um troféu dizendo: essa minha peça foi contemplada com lá tal premiação, ganhou o melhor ator, melhor roteiro, melhor isso. Então, os artistas usam muito esses festivais para experimentarem os seus produtos, né? E aí, então, depois poder replicar pelo mundo. Funciona assim, né? Nós temos... O FIT, ele é o palco para receber esses trabalhos que às vezes já são consagrados também. Nós vemos isso, avaliamos isso na curadoria e pensamos, olha, esse trabalho aqui é muito bem qualificado, é um trabalho muito bem executado, é uma peça riquíssima aqui. Nós precisamos dela aqui também, né? E damos essa oportunidade para o pessoal chegar aqui
e trazer. E aí nós somos beneficiados também em poder contemplar o trabalho. Sim. Porque, como a Laura disse, vivem disso. Eles Sim. respiram no palco, assim. Parece que fora não existe o artista. É ali, é aquela coisa que eles fazem diariamente. E assim como também tem artistas como nós que não vivemos apenas da arte, né? Sim. Eu trabalho no hospital, eu tenho outra função. E aí na arte eu encontro subsídio para lidar com todas as outras coisas da vida. É ali que eu me alimento também. Ainda não dá para viver disso aqui. Mas quiçá um dia dele, né? Vamos acreditar que a gente possa talvez viver só disso. E também é uma outra parte que a gente tem que pensar. A Cássia também proporciona essas oportunidades, Perfeito. né? Como companhia, como associação, na verdade, nós temos a Cássia que tá ali buscando trabalhos, produzindo coisas, fazendo, e daí, de repente, eu recebo a mensagem: olha, temos um tal produto para fazer. Você topa fazer isso, você topa fazer aquilo, vamos ver onde é que tu se encaixa, teu perfil é para isso e para aquilo. Proporciona aí para nós, artistas locais, também ter uma parcela da nossa vida dedicada a isso, né, profissionalmente. Perfeito. E aí, assim, a programação para esse ano. Então, só para reforçar, acho que eu não falei isso ainda, mas eu vou reforçar agora. O Festival Internacional de Teatro acontece esse ano de 25 a 29 de novembro, aqui em Santo Ângelo. Qual local que vai acontecer? Nós temos uma parceria com o Clube Gaúcho, então ele nos ajuda a promover, né, este festival. É um parceiro nosso que entra aí pelo 2º ano sendo nosso parceiro, como local, né, como palco de nosso festival. Então nós temos, bilheteria. Os sócios, então, não tem custo de ingresso. E o ingresso a gente vende, então, na bilheteria ou pelo Simpla também. E acontece, então, terça, quarta, quinta, sexta e sábado de premiação. Ai, que legal. E vocês já têm uma programação pra gente... Não podemos divulgar. Não pode ainda. divulgar Ainda não dá. Quando que a gente vai poder saber o que teremos? Logo, acredito, mais uns 10 dias aí a gente já tem as peças e aí podemos divulgar, sim, com certeza. Então já fica aqui o cafezinho com à disposição, certeza. tá? Pra gente divulgar aí em primeira mão pros nossos ouvintes. Mas eu quero saber um pouquinho mais a respeito do festival, porque assim, são 10 anos, né? 2015 pra cá, muita coisa mudou, passou por uma pandemia, experimentaram um outro formato de festival. E o que assim, de maior aconteceu de lá pra cá, que vocês percebem, assim, ó, que legal, conquistamos isso, que relevante que foi esse acontecimento? Eu acredito que eu que faço contato com as escolas, né, cada vez mais, todas as escolas que voltam a participar, sabe? É difícil, foi difícil mais no início, e as novas escolas, tu fazer que compreendam a importância disso, né? Poxa, vamos levar os alunos, vamos participar, vamos mostrar. Sim. Quando eu chego numa escola, já fornecendo, vamos lá, esse é um ano, porque a gente acontece um ano sim, um ano não, né? Este é um ano de festival, a escola, com certeza, somos parceiros, vamos levar, o que mais alunos der para levar, o que mais de peças encaixar, a gente tá junto. Mas começar a ir é difícil. Tipo assim, não sei se vai dar, tem que ver na data, ver a disponibilidade, tem aula de quê? É matemática, enfim, ciências. Vamos ver se encaixa, daí a gente entra em contato e compreender a importância, sabe? Sim. É só um teatro. Sim. E tem uma outra questão que a gente pode lembrar, que não só as escolas retornam, mas os artistas retornam. Os artistas que rodam o mundo, que se apresentam em diversos palcos, eles querem estar aqui também. Voltar a Isso Santo Ângelo. exatamente. Isso se dá pela experiência que a gente proporciona para eles. São dois lados, né? Sim. Quem tá por trás, nos bastidores, trabalha para receber o público com a estrutura que tem que ser, com o melhor possível para o pessoal ficar bem acomodado. Mas assim também o artista, para que ele possa desenvolver ali 100% da sua potencialidade no palco, ele tem que estar com muita coisa alinhada. Sim. Nós não temos noção do quanto o teatro, na verdade nós temos, mas o público em O geral público não em geral tem não tem, noção do quanto isso movimenta. A gente tá falando de economia, a gente tá falando de prestadores de serviços e tudo mais. Eu ia falar isso, né? São muitas camadas de impacto, né? Sim. Porque é a questão de desenvolvimento. Este ano nós temos um grupo que surpreendeu, que é o grupo do Paraguai, que eles vêm com uma peça de 25 artistas. Nossa!
E esse eu acho que o maior número de artistas. Já veio 15, já veio 16, né? Esses artistas vêm e permanecem de terça a sábado em Santo Ângelo, né? E consomem aqui, né? Visitam a cidade. A gente também busca proporcionar, eu sou guia de turismo, então o Douglas também. Então a gente busca proporcionar para eles uma experiência cultural aqui, uma experiência gastronômica. Vamos provar o X, vamos comer churrasco, vamos fazer coisas assim que são da nossa identidade cultural. O pessoal né? da Colômbia, a última vez veio um pessoal da Colômbia, né? Quero conhecer aqui, vamos lá, vi que tem ruínas, vi que tem catedral, quero churrasco. Mas né? Eles vêm sedento, né? pela história, história pela cultura. Daqui, né? Que sensacional. E me contem assim, ó, a parte mais difícil, porque assim, eu tenho uma leve experiência de organização de eventos, das feiras de rua, e que não é leve, né, porque é bem puxado, e olha que é só uma tarde, né, então uma semana inteira de evento é bastante coisa. Então já fica aqui a minha admiração pelo trabalho que vocês fazem. Mas o que seria, assim, fundamental, que tem sido um desafio grande e que agora vocês estão buscando para realizar esse evento? Apoiadores, né? O apoio, então, compreender que esses artistas, eles chegam na terça e eles permanecem até sábado. Então, a gente tem que proporcionar para eles, né? A alimentação, a janta, o almoço, a estadia, proporcionar uma estrutura de palco, uma estrutura de luz, uma estrutura de som, proporcionar que os nossos espectadores estejam bem recebidos, com lugar, né, para sentar e assistir uma peça. São pessoas trabalhando, né? Nós somos uma equipe de 20 apoiadores junto, que desde o primeiro festival trabalham voluntariamente. Então a gente precisa de apoio. A gente procura aí empresas, pessoas que, enfim, estejam conosco nesta caminhada, né, apoiando, incentivando a arte. Esse apoio é um apoio financeiro, permuta? De que forma que pode ser esse apoio? Nós viabilizamos o que é possível, né, também para as pessoas. Nós entendemos que muitas vezes nem todo mundo pode ajudar com o dinheiro. Sim. Mas existem outros meios também, a gente está aberto para conversar sobre isso. O importante é ver as pessoas empenhadas em querer isso aqui também. Sim. Porque faz parte da Santo Ângelo, faz parte de a criação. Não é identidade cultural, eu fico pensando nisso, mas a gente tem teatro aqui há 300 anos. Santo Ângelo já foi palco, então não é algo novo. Nossa, novidade. São 10 anos já de FIT, né? Então não é algo que assim caminha de ontem. Sim. Né? Então a gente já tem conhecimento. História grande. Exatamente, tem história. Então nós buscamos parceiros, empresas que queiram apoiar, para estar junto conosco. Essas empresas, elas vão proporcionar, além desse apoio, experiências para crianças que talvez não vão ter outra oportunidade. A gente tem que lidar com isso, né? Infelizmente, nós não temos o palco do nosso teatro hoje para trabalhar. E os custos aumentam também estando. Sim. Ainda bem que nós temos um parceiro como o Clube Gaúcho, né? Sim. Mas tudo isso cria algum custo e a gente trabalha para poder fazer ele acontecer da melhor forma, como eu estava dizendo antes, para que todos tenham a melhor experiência. Então é importante que a gente encontre pessoas, encontre empresas que estejam ali para nos apoiar, né? E a gente encontra caminhos também, como que eu posso apoiar. Eu tenho interesse e a gente encontra maneira, a gente vai trabalhar para que essas empresas estejam lá conosco, né? Isso que é importante. Sim. E quando a gente fala de vários países envolvidos, dá para falar quais países a gente já tem confirmados para que vão participar? Quem que já está confirmado de vir, de onde eles vêm? Nós temos uma lista, acho que essa aí já dá para Essa pode divulgar. Ter um spoilerzinho? Pode ter. Mas nós tivemos inscrições, já posso falar das inscrições de vários lugares do mundo, né? Da Europa, aqui da América Latina. Este ano, então, nós teremos peças de Pelotas, Ponta Grossa, Santa Maria, Curitiba, Paraná, Sintra, Portugal, Encarnação, Paraná, Tramandaí, Paraguai. Porto Alegre. Paraguai. Desculpe, Encarnação, Paraguai. Tramandaí, Porto Alegre, Sorocaba, de São Paulo, Buenos Aires, da Argentina, Sete Lagoas, de Minas Gerais, Montevidéu, de Uruguai, Córdoba, da Argentina, São Luís, do México, Itaqui, Ijuí, Bogotá, da Colômbia,
e Curitiba. Nossa. São peças selecionadas aí. Nossa, muito legal. Nossa, vai ser muita coisa, hein? Quando acontecer. Já vou deixar agendadíssimo o retorno de vocês. Agora são 13h40. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no cafezinho. Lembrando do apoio de Corsã e Grins Café Corporativo. Hoje a gente está recebendo a Laura Basso e o Carlos Alves, que estão nos contando tudo sobre o Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos 2025, que vai acontecer de 25 a 29 de novembro aqui em Santo Ângelo. Então fica com a gente que já tem mais. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h42 e a gente vai para o nosso último bloco. Hoje recebendo a Laura Basso e o Carlos Alves da Acácia, falando sobre o Festival Internacional de Teatro. E lembrando que o nosso programa vai ao ar com apoio de Corsã e Grins Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Bom, o festival vai acontecer então de 25 a 29 de novembro. A gente está aqui reforçando a importância do apoio, né, de patrocinadores e apoiadores diversos para que o festival seja mais sucesso. Mas nos bastidores, tem alguma novidade, alguma coisa, algum tema central, alguma coisa que vocês estão pensando para surpreender o público nos dias de festival? Temos o pessoal que vai fazer, que a gente sempre... quando as crianças chegam, né, a gente também tem o pessoal que faz a recepção ali. Sempre, então, era a nossa equipe que fazia essa recepção. Esse ano a gente tem artistas que vêm, então, para fazer essa recepção nas crianças ali, horário de chegada, né? Então, quando ela chegar ao clube, ela já vai ser recepcionada por artistas, né? Ai, que legal. Então, isso é bem bacana, já proporcionar de todas as maneiras aí a experiência para as crianças. Nós estamos falando de 500 crianças, 300 crianças que vão lá. Essa ia aproveitando, Carlos, porque era a minha próxima pergunta, né? De quantas pessoas a gente está falando para uma semana inteira de apresentações? Nós recebemos diariamente, por turno, em média de 600 crianças. Né? Pela manhã, a gente tem bastante aí a parceria com as escolas, que nem eu havia falado, né? Então, nós temos um público aí de manhã de 400 crianças, adolescentes, e à tarde também de 500 a 600. E aí, o que deixa só a desejar é que aí a gente volta àquela, né, que nós não temos a cultura de ir ao teatro. Então, à noite, que ele é o teatro adulto, a gente ainda é escasso a procura, né? Ainda temos pouca plateia, mas temos. Sim. Mas eu acho que nesse viés aí, que nós não temos a cultura de ir ao teatro, de ver o teatro, né? E também, para complementar isso que nós estamos falando, uma contrapartida do FIT, que é desde a nossa origem, é o seguinte: as escolas municipais não pagam ingresso. E essa é uma contrapartida que nós nos propomos para que haja esse incentivo, né? Então, cabe também parcerias para a gente conversar e ir lá na escola, na rede municipal e que essas crianças tenham essa oportunidade. Porque todo ator de teatro que em algum momento assistiu uma peça, ele lembra.
Ele lembra da primeira vez. Eu lembro da vez que eu fui no primeiro teatro, da primeira peça, da primeira seleção. Isso aí é hoje algo que eu trago com muito carinho. Então, se não traz a pessoa para cima do palco, não é essa a proposta. Mas é ensinar a criança a desenvolver um senso crítico, a analisar uma situação de fora ali e pensar. Eu usei um exemplo outro dia que é o seguinte: às vezes a gente tá rindo da peça, mas muitas vezes eu me pareço com o personagem. Muitas vezes eu tô sendo trapaceado como aquela trapaça que tá acontecendo ali. E nessas entrelinhas aí acontecem muitas transformações e grandes transformações. Sim. Né? E a arte, ela puxa coisas. Eu comecei no teatro e eu vou pra leitura e eu vou pro cinema e eu vou pra outra coisa. Isso é muito interessante pra nossa vida como pessoas, pro meu convívio diário ali. Eu me relaciono com um livro, eu me relaciono com... Ao invés de estar se relacionando com tantas outras opções assim. Exatamente. E a gente tá falando de desenvolver habilidades e disciplina, né? Outras questões assim necessárias para que as pessoas vivam bem e se posicionem bem socialmente falando, né? Então, assim, não tem como não ser uma coisa boa, né? Mas tu falaste das escolas municipais, Carlos, e eu queria perguntar do apoio do poder público. Como que isso tem acontecido? Se tem acontecido? Se pode ser melhor? Onde que pode ser melhor? De que forma que o poder público poderia apoiar mais a arte em Santo Ângelo? Sim, nós conversamos, a gente procura, né? E sempre tenta ter o máximo de apoio possível relacionado a isso. O que parte o que o processo às vezes é entender a proposta. E a gente já tem o FIT com a intenção de integrar essa arte a Santo Ângelo, né? Enriquecer as possibilidades. A pessoa que vai assistir, ela consome outras áreas. Então, quando o poder público olha para não só um evento ali, mas para todo o entorno, aí é um ponto que a gente precisa trabalhar para poder ter um pouquinho mais de sensibilidade e estar mais presente ainda. Sempre esteve, sempre nos auxiliou, né? Mas a gente precisa cada vez mais de projetos que estejam funcionando ali dentro dessa área. Não é assim, ó, eu vou ajudar agora e eu esqueço, ou eu vou fazer agora, eu não tenho como. É aquele movimento que nos interessa, é o movimento assim de eu estou pensando no todo, eu estou pensando na Santo Ângelo. E estou pensando sempre, né? Sempre. A continuidade de um trabalho é muito difícil de se dar aqui, né? Isso um pouco por ser interior, mas um pouco por falta de sensibilidade também. Vamos falar assim, porque nós precisamos dar continuidade aos trabalhos aqui. Sim. Começa, tem um fervor e de repente sumiu. Eu super te entendo, porque assim, as iniciativas, elas existem. Costumo dizer, é muita iniciativa e pouca acabativa, né? Porque a gente não tem suporte para manutenção dos projetos. É difícil. E o mais difícil é a manutenção, né? Sim. Tu vê que a gente vai muitas vezes perdendo pessoas no caminho, enfim. Os mais fortes, firmes, permanecem, né? E normalmente esses são voluntários, então seguem pela causa mesmo, né? E de que forma, assim, ó, a gente falou um pouquinho já a respeito disso, né? Mas enquanto vetor cultural mesmo que o festival acaba se tornando, né? E 10 anos já se consolidando nesse sentido, da importância, a gente vocês conseguem levar 600 crianças, mas assim, um apelo mesmo, ou até uma palavra para que dessa vez, né, neste 25 a 29 de novembro, nós tenhamos público de fato à noite, público adulto, pessoas prestigiando e reconhecendo o valor do trabalho que está sendo realizado. Queria falar um pouquinho mais disso. Eu falando aí, me veio uma coisa que sai um pouco, mas tem sentido, como a arte integra muitas áreas da nossa vida. Eu Carlos aqui, sessão terapia no cafezinho. Eu trabalho... Fala que eu discuto. Eu trabalho para poder proporcionar para minha filha muitas experiências que eu não tive. Sim. Experiências que hoje eu olho e penso, caraca, se eu tivesse tido essa experiência antes, se em algum momento da minha vida eu tivesse cruzado, eu não sei quais seriam, né? Qual seria o resultado de ter tido essa experiência lá com 5, 6 anos. Mas eu trabalho para que a minha filha tenha algumas oportunidades e ela possa experimentar. Hoje ela vai no CTG, por exemplo, ela já tá ali, olha pro teatro, me conhece, já lembra, o pai tá, desde que eu me lembro, o pai tá saindo para ensaio. Então, se em algum momento despertar o interesse dela, ok. Mas ela foi pro CTG, vamos lá, vamos para outra área. Quando a gente para pensar que o amanhã tá
está sendo definido pelas nossas ações hoje, daqui 10 anos, a gente não vê a riqueza cultural que nós temos. Vamos falar de espaço físico, de catedral, nós não olhamos como poderíamos olhar, com o potencial turístico aqui da nossa região, muitas vezes não tem um trabalho de continuidade. Então essas pessoas que realizam o FIT são pessoas que estão, como tu disse, voluntários ali, as mesmas, trabalhando e fazendo. Quando eu olho para uma situação dessas, eu penso, mas tem que ter alguma coisa boa para essas pessoas estarem ali trabalhando, para já ter 10 anos de evento, para ter essa organização, para ter esse trabalho voluntário, tem que ter. Então, quando as pessoas olharem e pensarem assim, saiu lá um festival tal, nem sei o que é, para de novo e olha, peraí, é um festival de teatro, atenção. Exatamente, olha de novo aquele material, pega aí a programação ali, vai ter assim, não gosto dessa temática dessa peça, não gosto dessa aqui, mas essa aqui me interessou. Vou dar uma oportunidade para ir lá e prestigiar. Tá? Tem horário para todo mundo. Tem manhã, tarde, noite e tem ainda a última sessão. Das 10. Das 10 ainda, né? Eu acho que é esse sentimento, assim, de poder... E quando a gente fala de criança, que é onde eu comecei aqui o assunto, é proporcionar para o meu filho essa visita, né? Por mais que eu não tenha a cultura do teatro, por mais que eu não conheça as referências, proporcione essa ida ali. Porque pode ser que aí aquele filho que é um pouquinho mais tímido, ele se conecte com alguma coisa, com algum amigo, interaja, e aquilo ali faça essa criança trabalhar, né? Foi o meu caso, mas quietão, mais tímido ali, de repente bota um pé num palco e se transforma. Eu tava tremendo ali, liga o microfone e o cara é outro, como assim? Então isso faz a gente ter essas oportunidades que estão lá nos grandes centros, que estão lá longe, que aí eu trago isso. Às vezes as crianças não vão ter a possibilidade de ver uma obra clássica tão bem produzida. Elas não vão ver, assim, aquele artista nós não vamos cruzar, talvez, com aquele artista de novo. A gente traz obras clássicas, né? Então, também. Que pode ser voltada à literatura também, né? Sim. Esse ano, novamente, nós temos obras clássicas, então isso é muito importante, tu proporcionar, ver de outra maneira, não só o livro ali das páginas, mas assistir essa história que tá ali. Né? E também agora, para complementar a questão das parcerias, as empresas podem fazer parte disso. Sim. Exatamente. Elas engajarem com essa causa. O festival é aberto para que elas participem, né, desse momento, e depois vai dizer, cara, e vai ser o filho do meu funcionário que vai lá, eu vou proporcionar para ele, ou vai ser o meu filho, do patrão, que às vezes também não tem aqui o acesso para ir todo dia. Entre as minhas funções dentro do festival, uma delas é essa conexão escola-festival, né? E desses anos, o que podemos, esse ano, nós paramos e analisamos, vamos melhorar aqui para este ano. E aí a participação das escolas estaduais. Né? Legal. As municipais, elas têm a entrada gratuita, as particulares existe a procura e as estaduais, elas deixam a desejar de público, né? Então aqui nós achamos um viés aí para poder ajudar. Então este ano a gente tem a ação solidária, convido a todas as empresas aí, né, proporcionar isso. E a ação solidária das empresas, então, apadrinharem uma escola estadual. Legal. Né? Então a sua empresa, ela pode proporcionar isso a uma escola estadual aqui de Santo Ângelo, levar esta escola, esses alunos, para conhecer o teatro e ter essa experiência que talvez não tenham pela oportunidade mesmo, né? Financeira, de ir à peça de teatro, de conhecer o que é uma peça de teatro. Então, esse ano a gente tem a ação solidária aí, o patrocínio solidário da tua empresa, apadrinhar uma escola e proporcionar que aquela escola leve esses alunos ao teatro. Sim. Essa é uma das nossas ações solidárias, e a outra ação solidária é que a empresa proporcione a instituições, né? Então, é uma instituição em que não necessariamente crianças, mas essa instituição, ela precisa um pouco, né? Não tem a oportunidade de ir. Então, a tua empresa pode proporcionar que essa peça de teatro vá até essa instituição, legal, vá até esse local. A tua empresa pode proporcionar isso, né? Então, a gente conseguiu aí parceria dessas peças que vem, essa conversa entre as peças, e vamos apresentar lá no festival. Mas tu tem a disponibilidade, tu é parceiro, de nós temos, por exemplo, Lar do Idoso, Lar da Menina, temos a PAI, temos outras instituições aqui na cidade que eles não têm
como ir, né? Então a tua empresa pode apadrinhar, vamos ser parceiro, vamos proporcionar isso. E aí a peça vai até a tua empresa instituição. proporciona dessa peça ir até lá, né? Alegrar, fazer eles viverem também junto conosco essa Semana de Arte em Santo Ângelo. Muito legal. E assim, ó, é muito legal que as iniciativas sejam, né, no sentido de subsidiar a entrada, mas a gente não tá falando num valor exorbitante de entrada, né? A gente tá falando, eu lembro que da última vez que eu fui, eu paguei R$20. R$20. Pra entrar. Então, assim, nenhuma peça, e eu não fui em muitas, tá? Porque eu tenho algumas que eu fui porque morei em Porto Alegre um tempo, então, aquilo que a gente falava antes, né? Lá a gente tem a possibilidade de poder frequentar, enfim, mas por esse preço jamais. Por esse preço jamais. Então, assim, a gente esse ano se repete esses valores, vão rever esses valores. R$20 e a meia R$10. Sim, então é muito, muito acessível, né? Pra poder ir. Gente, nem sei o que dá pra comparar, mas enfim, 2 Coca-Cola. Né? Tipo pelo amor de Deus, é muito acessível. E a gente tá falando de quantas peças por dia mesmo? 4 peças por dia, todos os dias, sendo de manhã e de tarde voltadas para o público infantil e à noite os adultos. E é muito legal essa questão da escola estadual, porque daí as municipais a gente fala dos pequenininhos, né? Mas as estaduais trazem lá os jovens, os adolescentes, né? Que se não tiveram ainda oportunidade, vão ter oportunidade de estar ali, né? Experienciando uma peça de teatro, outra vivência, outra experiência, enfim. Ainda eu queria falar um pouquinho mais da Acácia, porque é tão importante essa associação de vocês, né? E vocês, enquanto presidente, vice-presidente, devem saber das necessidades para que a gente consiga seguir crescendo, né? Dentro da associação. Quais seriam essas necessidades hoje? O que a associação precisaria? Assim, que tipo de apoio seria importante para que vocês sigam fazendo o trabalho que vocês realizam? Eu acredito assim, nós como Acácia, agora ultimamente, esses últimos 2 anos, a gente está vendendo muito produto para fora, né? Eu acho incrível que fora daqui a gente é reconhecido. Não é a primeira artista que fala isso aqui no cafezinho, tá, Laura? A gente é reconhecido em outra cidade e na nossa própria cidade não tem o reconhecimento, né? Mas sim, nós estamos aí na batalha para mais um Natal e ainda assim com questionamentos. É necessário o Natal? É necessário proporcionar a magia do Natal pro Santo Angelense? Será? Às vezes eu me questiono assim, isso não deveria nem ser uma dúvida. Verdade. Então, assim, a gente está vendendo esse Natal para fora de Santo Ângelo e Santo Ângelo ainda existe esse questionamento, sabe? Então... Depois de tantas experiências que nós tivemos, tantos feedbacks maravilhosos do fim do ano, porque essa cidade fica linda, belíssima no fim do ano, né? E o trabalho feito do Natal dos Anjos é incrível, é mágico, de fato. Não deveria ser uma dúvida, né? Não deveria ser uma dúvida. Eu acho que em questão de Acácia é isso, né? Que nós estamos unidos, juntos, né? Mas o apoio do olhar, sabe? Considerar olhar para a Acácia como realmente o que ela é. Né? Sim. Gente, as conversas boas, elas voam, tá? São 13h59 e eu queria ouvir de vocês, assim, ó, uma mensagem final, assim, para que os ouvintes, né, principalmente os possíveis apoiadores, né, da cultura e arte na nossa cidade, ouçam. Então, qual mensagem que vocês querem deixar pra gente, uma mensagem final aqui do cafezinho? Perfeito. O FIT tem a proposta de trazer para o nosso município e fazer aqui Santo Ângelo se tornar um palco, né, teatral, um palco de espetáculos que rodam o mundo, e é nesse momento em que a gente pode ver o resultado dos trabalhos, é nesse momento que nós podemos ver alguma transformação, que nós podemos interagir, que nós podemos fazer uma troca, um intercâmbio cultural, né, e proporcionar para tantas pessoas, milhares de pessoas, essa experiência que está distante, infelizmente está distante, né, e a gente faz esse esforço para aproximar. Então o que a gente fala é o seguinte,
perceba o quão importante é esse festival, perceba o quão importante é o trabalho dos artistas das diversas áreas. Aqui a gente fala da nossa associação, que é mais centralizada no trabalho teatral, mas são várias áreas que precisam ser notadas. Então quando a gente percebe como sociedade, eu tô passando, eu prestigio o cara que tá cantando, é o outro que tá fazendo o trabalho dele ali, isso faz muita diferença. Por mais que nós não estejamos percebendo, para o artista que está fazendo esse trabalho é muito grande. Então, o público lá faz diferença também no trabalho daquele que está vindo lá do México, que está vindo de Portugal, que está vindo de diversos trabalhos. Então, quando eu ouvi o FIT, inclusive o FIT está no Instagram, né? FIT Cidade dos Anjos, para quem quiser acompanhar, daqui a pouco a gente já vai começar. E a Cássia também. A Cássia também, a Cássia Cultural. Pode acompanhar o trabalho desses artistas que são diversos, que estão aqui nas cidades próximas, que daqui a pouco já vão estar um pouco mais longe, já vão dar saltos para outros estados, levando a nossa cultura. A gente está num ano comemorativo, 400 anos das missões aqui no estado do Rio Grande do Sul, e Santo Ângelo foi a última redução. Inclusive, eu sou o padre da última redução. É mesmo? Eu nem falei, né? Eu tinha uma pergunta aqui disso, acabou passando. E aí eu fico assim, ó, muito orgulhoso de olhar para a nossa história e para ver que a gente está conseguindo conectar essa história de alguma maneira. O festival vem nessa intenção, assim, conecta a nossa identidade cultural. Então vamos prestigiar, vamos participar do FIT também. É isso aí. Laura, tu quer deixar mais uma mensagem? Eu vou dizer o nosso slogan, né? O nosso festival, ele é FIT Cidade dos Anjos, o slogan dele é A Arte Nos Move. E é exatamente por isso que nós existimos, né? Então, que a gente dê valor a isso e consiga enfatizar que nós somos movidos à arte. A arte está no nosso dia a dia, a arte faz parte de nós. A arte, ela faz os nossos dias serem mais leves. E não é só lá na pandemia que a gente deu valor a isso, né? Que a gente precisou dela para passar por esse momento. A arte fez a diferença lá na pandemia, ficamos em casa e aí a gente se alimentava da arte. Se alimentava da série, se alimentava das lives, se alimentava dos filmes. E passou a pandemia. E aí nós continuamos. Então, faça, né? Dê sentido a isso. Que ela faz parte de nós e aí trago o nosso slogan, ela nos move e é por isso que existimos. Então, se permita vivenciar a arte de 25 a 29 de novembro e proporcione isso aos adolescentes, às crianças e você também. Se proporcione viver a arte de dia 25 a 29 de novembro. Sensacional. Laura, Carlos, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns de verdade. Muito obrigada por compartilharem com a gente a paixão pela arte, pelo teatro e por mostrarem que cultura é investimento em futuro. A você que ficou com a gente, obrigada pela companhia. Valeu também para a Corsã e Grins Café Corporativo, que fortalecem o nosso encontro diário aqui no Cafezinho. E para seguir acompanhando, procure a Cássia e FIT Cidade dos Anjos nas redes sociais. E tu me encontra também lá no Instagram, @euDaniSchneider25. Amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um beijo grande e até lá.